Top Glitter Rosa, desde 2020 reunindo mulheres para discutir a leitura de livros cristãos. A mesa está posta, o Senhor tem nos chamado, nós temos nos assentado e Ele tem falado aos nossos corações, porque nós escolhemos a melhor parte. Venha conosco fazer parte de mais essa aventura, Top Glitter Rosa. Mais uma vez estamos aqui no Top Glitter Rosa, reunidas para estudar o livro Volte ao Lar Antes que o Dia Termine. E nós hoje vamos estar conversando sobre o capítulo 7, Volte à Poesia, e sobre o capítulo 8, Volte a Sentir. Bom, é muito gostoso ler esses dois capítulos, fez a gente refletir um pouco sobre aonde a gente deve continuar olhando e onde a gente deve dar uma freada, né, dar uma pausa, para a gente começar a olhar para aquilo que verdadeiramente importa, e também em relação a essa intimidade que a gente deve ter diariamente com Deus, né? Tá atenta realmente a esse propósito que Ele coloca na nossa vida, na vida de cada uma de nós, né? E no início do livro, ela sempre traz um versículo, e eu vou ler ele para você, porque é muito bonito esse de Jó 38, versículo 4 até o 7. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da terra? Certamente você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre os que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos regozijavam? Isso é Jó. A Andréia, ela traz no início desse capítulo a história da Carol, e eu achei engraçado ela até falando sobre ela falou assim, ela usava uma bolsa que até a minha própria avó usava. Eu achei engraçado ela trazer coisas que ela não ligava, ela vivia tão na simplicidade das coisas e tão poeticamente, vamos assim dizer, que ela não se importava com o que os outros poderiam pensar, ela curtia aquilo e aquilo ela vivia, né? E ela fala que a Carol, ela enxergava coisas que a maioria de nós deixa passar despercebido, né? Ela até coloca assim, uma frase que ela fala assim, a Carol, ela vê o menor filamento de beleza em tudo. E se a gente for parar para pensar, né, tudo tem o seu pós e contras, então tudo tem o seu lado belo, né, na vida. E será que a gente não deveria estar assim como a Carol, né, que observava o bambu desenhado no prato, ficava observando alguns detalhes que a gente, né, passa despercebido? A Fabi mesmo trouxe na semana passada, né, dela estar em alguns lugares onde os pássaros estavam cantando, mas que ela falou assim, eu nem lembrava daqueles pássaros ali, né, eu acho que foi até a Letícia que falou assim, não, eles já estavam lá, você que não estava atenta para perceber isso. Então, a gente muitas vezes tem deixado passar muita coisa, né? Enxergar essa beleza nas pequenas coisas, que eu acho que esse capítulo está fazendo a gente refletir, né? Que a gente agora está num tempo tão doido, né? Nessa IA da vida, tudo a gente tem tão rápido, tão pronto, e a gente tá tão atarefada que a gente está deixando passar essas coisas, né, despercebidas, essas coisas que a natureza tão extraordinária que Deus tem aí para a gente todos os dias, né? Até Jesus fala na palavra dele, observe as árvores do campo, observe o canto dos pássaros, observe os lírios do campo, e a gente, nessa correria, a gente está tão focada no que eu preciso produzir, que a gente às vezes acaba passando despercebido no que ela está pedindo para a gente, né? Voltar a essa poesia para viver essas coisas simples. Você sabe, Ana, sobre isso que eu estava me lembrando, né? Eu estava lembrando aqui, quando
aquelas duas mulheres foram para o túmulo de Jesus, né? Elas estavam chorando, as duas mulheres, Maria Madalena, né? E Maria, mãe de Jesus, elas estavam indo para lá, para o túmulo. E aí elas não pensaram, elas foram pensando, na Bíblia não fala, né? Se elas, só fala que elas estavam tristes, claro, óbvio. Jesus tinha morrido. E elas chegaram lá e elas foram pelo caminho, né? Tentando chegar lá. E a Bíblia relata que onde Jesus foi enterrado era um jardim. O que tem no jardim, gente? Flores, árvores. Mas elas não prestaram atenção naquilo. Elas não viram as flores que estavam no caminho. Elas estavam tão abatidas, tão sobrecarregadas, que Jesus apareceu para elas lá Elas na não porta perceberam. e elas não perceberam. Quantas vezes a gente está tão sobrecarregada, a gente está tão focada no que a gente vai encontrar dali 5 minutos, do que vai acontecer, que a gente não vive o presente. E eu vejo esse volte à poesia como para aquelas duas mulheres, né? Que elas não conseguiram identificar o jardineiro, que era Jesus, né? Elas chamaram ele de jardineiro. Onde você pôs o corpo do nosso mestre? Aonde você pôs o corpo dele? E ele não está lá. O que você fez, né? Então, imagina o desespero, e elas estavam tão, que não conseguiram ver que aquela pessoa que estava ali era Jesus. E Vivendo no esse automático, né? é bem automático. E a gente entra no automático. A gente acaba que Tudo no automático. a gente não vê mais nada. Então, eu gosto de viajar, sabe? Eu gosto de andar de carro, né? E às vezes meu marido fala assim: a gente mora perto de um lugar que tem um rio, né? Então tem uma orla na beira do rio para a gente caminhar. E tem, na época de frio, onde eu moro, cai neve. Então, na época de frio, não dá para ver a orla quase, mas tem um lugar para você estacionar o carro, e foi feito proposital, fica bem de frente para o rio, o carro fica parado de frente para o rio. Então, aí a gente pode ver o nascer do sol e quando o sol se põe, né? Então, é tão lindo. Às vezes, o meu marido fala, mesmo quando tá frio, vamos lá para a beira do rio para a gente ver o sol quando ele está se pondo, né? E quando a gente vai para lá, a gente fica olhando, a gente até para de conversar. A gente fica Só olhando aquilo, contemplando. só contemplando. Então, o que falta na gente? A gente parar de focar nos problemas, a gente fica vendo toda hora. O nosso copo, às vezes, tá pela metade cheio, não está completo ainda. E a gente tem pressa de encher o nosso copo, né? E aí, o que acontece? A gente fica olhando para aquele copo pela metade como se ele estivesse vazio, porque não chegou no cheio ainda, né? Não foi completado ainda. Quando tem um processo para chegar até lá. E a gente precisa viver esses processos para que a vida da gente seja completada naquilo que o Senhor tem para a gente, nos propósitos dele. E a gente tem que parar de olhar só para as coisas que estão sufocando o dia a dia da gente, que está acabando com a gente, e a gente se esquece das poesias, dos pássaros, do silêncio, da música. Ela Hoje até eu, fala que esse nosso lado de não estar atento nessas coisas, né, na própria natureza que Deus criou, acaba que mata a nossa sensibilidade, né? A sim, gente vai endurecendo o nosso coração, porque a gente vive só no cotidiano, na rotina, e a gente acaba ficando insensível para essas coisas, né? Ela escreve assim, ó: o emaranhado exato quer fazer morrer a liberdade. Fujo da clausura das avenidas largas para ruelas que detêm recônditos de serenidade. Essa coisa do Marcos te chamar para ir nesse lugar é exatamente você fugir das largas, né, das largas avenidas para estar sim. indo ali
num cantinho e curtir esse momento. E nada mais do que um momento de casal também, que é legal, né? Você está sempre resgatando algo do teu casamento, que às Sim. vezes nessa nossa correria é só o trabalho, é competição, e a gente acaba deixando a família de lado. E que bom que você traz para a gente essa coisa, para a gente poder Ai, gente, como colocar no eu nosso amo esse casamento negócio de também. poesia, essa vida poética que o mundo perdeu. Antigamente, quando eu estava na primeira série primária, eu estava sendo alfabetizada ainda. Na primeira série já tinha um caderno para a gente escrever frases para construir poesias. Como assim? Eu estava sendo alfabetizada. Na quinta série, eu me lembro, minha professora de português tinha prova de poesia, de poema, para a gente Existe mais. escrever. Gente, cadê? Por Não que existe que mais. acabou? Né? Hoje o que a gente mais vê é produz isso, você tem que ser aquilo, você precisa ter sucesso, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser realizada, você precisa ser independente, né? Vai depender de marido para quê? Então corre, me produz, e a pressão, e a gente acaba deixando os nossos sonhos de lado. E isso quando a gente não quer realizar alguma coisa para o outro ver, Sim. né? O que é mais difícil. É, tanto que na palavra vai falar assim, a pergunta de Jesus fala assim, como que é aquela frase do, o que adianta o mundo e você perder a sua alma? Né? A gente está correndo tanto Ganhar o atrás mundo das e perder a coisas, alma, né? que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então a gente está correndo tanto atrás das coisas daqui e que essa sensibilidade ou a família está ficando defasado, né? Nossa, sério? Você tem isso? É quase que, nossa, seu marido te chama realmente para você ver o pôr do sol? Isso existe ainda, né? É. É algo para a gente refletir. E não se trata de romantismo, hein? Eu vou dizer isso, não se trata de romantismo. Ele sabe que eu gosto e ele já sente a necessidade. Eu acho que a gente conseguiu construir isso. Ele já sente a necessidade da gente parar, tem hora. É até engraçado, não sei se a Ana lembra, uma vez a Ana me chamou para tomar um café, eu falei, olha, Ana, de sexta-feira eu Hoje é não vou tomar. sexta-feira. De Hoje sexta-feira é eu o meu não dia do tomo meu café. date. Eu não tomo café com ninguém. Sexta-feira é dia de date. O que é date? É dia de encontro com meu marido. Então, às vezes eu marco um lugar, às vezes ele marca um lugar, às vezes a gente não vai para lugar nenhum. E aí, às vezes, a gente fica em casa, mas é dia de date, é eu e ele. É só eu e ele. Então, é dia de encontro. Maravilhoso. Tem que fazer, senão. Tem uma outra frase que eu escrevi dela aqui, que ela escreve assim: mas o nosso próprio sonho sobrevive intacto e ainda há tempo de abraçá-lo. Isso é muito legal, porque ela fala que por mais que a gente está nesse mundo doido, a gente consegue resgatar aquelas coisas se a gente simplesmente parar um tempo para refletir sobre isso, né? O que realmente importa? O que realmente está valendo a pena nesse turbilhão de coisas que o mundo só está jogando? Faz, né? Aí ela vai falar da festa, como ela queria a festa para o filho dela, ela vai falar dos bordados, de cuidar das plantas, ou seja, de trazer para a nossa vida algo que tem significado, né? Ou o que eu vou deixar de lembrança para o meu filho? Qual é o legado que eu vou estar deixando? Só que se eu estiver só correndo atrás, né, de produzir no trabalho, o que eu vou estar trazendo de memória para o meu filho? Nada. Um exemplo, né? No caso aqui, o que a gente está deixando para os nossos filhos. Tanto que uma das frases finais assim desse capítulo, ela fala assim, ó, eu quero o privilégio de amamentar a vida, né? Alimentar aquilo que realmente importa. O que realmente, a gente tem que repetir, o que realmente vai importar para mim daqui a 5 anos? Né? Será que esse trabalho que eu estou hoje vivendo loucamente, saindo de um trabalho, às vezes indo para outro, igual eu estava no hospital com a minha avó, e uma enfermeira, eu estava lá bem perto da troca de turno, né? Foi inclusive no horário do nosso encontro na semana passada, a troca de turno lá, eu acho que era 7 da noite, ela estava lá correndo, falando,
ajudando a trocar minha avó, e depois ela falou assim, nossa, eu já preciso ir para um outro trabalho, né? É muita coisa, é muita correria. Tudo bem, você tem os seus sonhos, às vezes é o sonho da casa, às vezes é o sonho de colocar um filho num colégio melhor, mas a gente precisa trazer um equilíbrio também da nossa vida, senão a gente só vive para trabalhar, às vezes para realizar o sonho do outro, e a gente vai ficando para trás, né? Sem realmente, de fato, trazer para a nossa vida aquilo que realmente importa, aquilo que realmente pode trazer felicidade, não só para nós, mas para quem está à nossa volta, e também ter uma vida que agrada a Deus, né? Deus olhar para a gente e olhar e falar assim, essa é a menina dos meus olhos, a menina do meu coração, eu me agrado no que ela faz. Aquilo que eu escrevi para ela está sendo trilhado, a gente precisa tentar ter esse resgate, sabe? Senhor, eu estou aqui andando nesse caminho, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu esteja, né? Eu trazer essa reflexão para a gente. Ana, Oi, boa noite. boa noite. Esse capítulo 7, aliás, todos, né, são bem incríveis. E eu separei só um trechinho aqui para concluir o que a Roberta falou e o que você está falando. Fala. Ela fala assim, ó, mulheres não querem mais carregar o pesado fardo da ordem, apenas pela ordem. Precisam dividir com os companheiros amigáveis a lista grande do fazer. Não desejam o fim das suas perspectivas, atrás de pilhas de pratos ou papéis. Decidiram viver com satisfação. É o que a Roberta falou, de ter esse tempo, né? Porque mulheres não querem mais carregar o pesado fardo. Essa frase, para mim, é a coisa. Mulheres não querem mais carregar o pesado fardo da ordem apenas pela ordem. E é incrível porque é o que a gente vive, né? A gente, às vezes, muitas das vezes, a gente só tem o compromisso do carregar. Mas por que não compartilhar? Né? Ou por que não tirar um dia do mês, né? De ser uma coisa leve, né? Tenho que estar mais um dia com meu marido. Não aquela coisa pesada, mas trazer para um lugar leve, porque Deus ele nos chama para esse momento, né? De sermos mulheres. E esse livro é incrível porque ele tem resgatado coisas que a gente deixou de fazer, de colocar uma mesa, de fazer um caderno de poesia, de você colocar aquilo que está dentro. E ela vai falar de educação de filhos também, de você trazer essa leveza do educar filho, mas de não perder a tua essência. Né? Vivemos um mundo, e acho que está lá no capítulo 8, vai falar sobre essa questão do feminismo, mas não vou entrar agora não. Mas, enfim, mas essa coisa dessa leveza, eu acho que mulheres não precisam mais carregar o pesado fardo. Né? Temos que viver com essa leveza aí que ela... E esse capítulo é tremendo, como todos os capítulos têm sido. E falando disso, é algo que eu tenho pedido ao Senhor, sabe? Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregado com as tarefas diárias, cuidar de filho, cuidar de casa, que a gente esquece de viver, de cuidar da gente. Sei que é importante, mas eu tenho orado para o Senhor que eu não quero ser escrava da minha casa, das minhas tarefas diárias, sabe? Eu quero também ser feliz, né? Aproveitar tempo com meu filho, com meu marido, poder cuidar da minha horta, poder apreciar a beleza das coisas que eu tenho, né? E ter um tempo para o Senhor, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Ontem mesmo, Sara, só para completar, eu passei por uma cafeteria e eu tenho vivido esse momento do luto, né, que vocês sabem. E aí eu senti o cheiro de cappuccino, sentei e fui tomar um cappuccino. Sabe aquele momento assim, tipo assim, tava eu e o cappuccino, né? E mais ninguém. Eu e o cappuccino, mais ninguém. Eu e o cappuccino, eu fiquei ali, eu falei assim, Jesus, que momento maravilhoso. Sabe? Era meu. Foram, tipo, 1h30. E eu fiquei ali 1h30 sentada, eu e o cappuccino. É isso que a autora está nos... Muito bom. E é isso que ela está nos chamando nesse capítulo. A apreciar o cappuccino, a contemplar esse cappuccino, esse tempo sozinha, que às vezes a gente também precisa, né? Não necessariamente precisa estar ali com alguém para conversar, mas às vezes o nosso tempo sozinho é para a gente refletir também naquilo que a gente está, né?
precisando fazer, ou precisando dar um tempo e não fazer, tempo de agradecer, ter esse tempo para a gente criar, cuidar das pessoas. Ela está nos convidando a enxergar Deus nas pequenas coisas, né? A viver uma vida com simplicidade e o amor. Eu acho que nós temos, a gente trazendo isso para a nossa vida, a gente vai estar, de alguma forma, agradecendo a Deus, como que eu posso, retribuindo a Deus tudo que ele fez para a gente, né? Tudo que ele faz para a gente ainda. E a gente, com certeza, a gente iria agradar a Deus se a gente escolhesse desacelerar um pouquinho para passar mais tempo com ele, por exemplo. Tempo com a família, tempo para tomar o cappuccino, né? Eu acho que é exatamente isso. E servir o outro, como Jesus veio para nos pensar no outro também, como ele veio aqui e nos ensinou tão bem. Esse é o capítulo 7. Se alguém mais quiser complementar. Eu quero só... Olá, gente. Eu quero só ressaltar, assim, que Deus, ele leva a gente para o lugar certo. Estão falando, né, uns detalhes do que Deus tem feito. Te levou a você refletir, né, a Vanessa deu esse exemplo muito legal, maravilhoso, sobre o seu tempo, o momento com você. E eu falo assim que nós temos que aproveitar mesmo os detalhes. Eu vou falar, eu achei muito legal que a Ana comentou, porque, gente, eu estou morando num lugar agora, que é um morro aqui, o nome chama Morro do Macaco, eu já subi, dá uns 40 minutos para poder subir. Estou imaginando o visual. Não, e assim, eu moro bem pertinho da praia, assim, onde eu tô, é como se fosse assim, uma vielinha, então só é eu aqui, o vizinho, o outro, já é muito legal, parece assim, e eu tenho visto assim, onde Deus tem me levado, porque aqui é bem num canto, é como se fosse assim, acabou a cidade, acabou tudo, é eu aqui. Mas ao mesmo tempo, eu olho e vejo, Senhor, obrigado, porque tem muitas pessoas que gostariam de morar próximo, né, na praia, e aí eu tenho, Elanjô Oceana, aqui tem bastante lugar, viu? Dá para todo mundo vir. E eu falo Opa! assim que é muito legal, assim, no sentido de quando você fala onde você está, as pessoas abrem um sorriso. Nossa, eu fico imaginando, eu vejo assim e falo, nossa, eu acho que elas ficam assim, nossa, se eu tivesse aí, eu ia aproveitar assim, assim, assado. É só vir, sabe? Tem coisas que a gente precisa mesmo, pode vir. Tem coisas Dona assim que... Letícia, olha só essa frase do livro, a última frase. Eu lembrei tanto de você. Olha isso. Já posso imaginar um trabalho que gere mais que sustento material. Ai, tá falhando, repete de novo. Posso ler de novo? Pode. Ó, já posso imaginar um trabalho que gere mais do que um sustento material, mas tenha mesa postas e crianças ensinadas a honrar pais e avós. Lembrei do seu novo trabalho aí, né? Para quem não sabe, a Letícia está com é um residencial. Hotel, né? É estilo pousada, só que é um residencial. São 7 apartamentos. É no sul, né, Letícia? Isso, é no sul. E aí, gente, Morro do Macaco, super famoso. Pensa, Deus deu um lugar desse para ela. Pensa, é muito mais do que um sustento material. É muito mais. Qualidade de vida. Qualidade de vida, mesa posta todos os dias para os clientes. Olha, você tem que usar muito o que você aprendeu de mesa posta, de falar sobre o Top Glitter, falar sobre Seja Surpreendente, tanta coisa, né, gente? Por que é que o Senhor te levou para aí? O para quê, né? Então, e é isso mesmo, Roberta. E eu já senti o porquê que Deus trouxe a gente, né, para cá. A gente está reformando, eu ainda
né? Estamos acabando. Mas eu consegui reformar o primeiro embaixo, que é um pouquinho maior. E uma pessoa, né, minha pastora, ela veio antes da gente se mudar para cá. E ela falou assim: eu sinto o cheiro de família, eu sinto Que o legal. cheiro de Deus. Que legal. O que eu sentia antes era de prostituição pelo local, é o mesmo local. Só Sim. que hoje ela fala assim: você vê um ar, você vê que Deus está aqui. Ela Então. falou dessas palavras, e eu falo assim: eu e meu esposo, nós temos assim, hoje mesmo foi fazer lista do que comprar, do que fazer, pensando sempre em alguém. Bom, a pessoa vai ficar 10 dias, o que eu não posso deixar de ter, sabe? Prato a mais, colher a mais, né? Dando um exemplo aqui. Então, assim, se o chuveiro está funcionando, o fogão está funcionando, o ar-condicionado, porque vai estar verão, o rapaz saiu daqui hoje, então, assim, nós já estamos pensando na decoração, e aí depois eu quero mostrar com muito carinho para vocês, né? Vamos todas lá, Top Glitters. E é algo profético, né, Letícia? Porque a palavra vai falar que aonde que a gente bota a planta do nosso pé é lugar abençoado, é terra santa, né? Isso aí. Amém. E eu acredito que seja isso, né? Porque você é uma mulher abençoada, profeta, e o Senhor está abençoando. Amém. É verdade. É verdade. Assim, né? Foram anos, né? A Ana veio aqui já, mas ela veio em outro lugar. E agora ela vai vir no próximo. E vocês estão todas convidadas, tá? A gente fazer um Topper Glitter Rosa aqui. Super top. Tem lugar para todos. Mas presencial. Nossa, vai ser para mim, vai ser minha alegria, né? Mas é bênção. E muita coisa maravilhosa que Deus está fazendo aqui. E é contemplar mesmo. Tá muito frio aqui venta muito. Mas eu falo assim que ainda a gente vê as belezas do Senhor aqui. Cada coisa linda, linda mesmo. Amém. É isso. Aproveite para contemplar. Amém. Volte à poesia do seu lugar. Vamos para o capítulo 8, Volte a Sentir. Ela traz o texto básico, como eu disse, ela sempre traz um versículo no início, e o versículo deste capítulo é João 11:33, que é quando Jesus encontra as irmãs de Lázaro, né? Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus com que elas vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então, nesse capítulo, eu acho que ela traz uma ideia central de Deus nos convidando a olhar o outro como ele olha, a sentir como ele sente, né? Eu não sei se você já, em algum momento, parou para pensar e refletir, né, que essa correria do dia a dia acaba endurecendo a gente, né? A gente acaba olhando para os nossos problemas e a gente acaba, às vezes, deixando de sentir a dor do outro. Um exemplo, assim, muito claro para mim esses dias foi o que aconteceu na Venezuela. Minha experiência, tá? Minhas coisas, que eu até falei com o Léo, falei, nossa, Léo, você acredita que eu ainda não orei por eles? Já tinha passado uns 3 dias, eu não tinha orado por eles ainda. Vivendo aqui, pensando aqui, Davi doente, minha avó internada. Falei, caramba, Léo, eu não orei por eles. Eu fiquei me sentindo muito mal. E aí eu comecei a ver algumas imagens depois, sabe, dos resgates. Falei, Senhor, a gente não tem noção do que aquelas pessoas estão passando. E por a gente não passar, a gente fica realmente despercebido, vivendo a nossa vida como se lá eles não tivessem sentido as dores, da mesma forma dos cristãos, nossos amigos perseguidos, né, nessas guerras doidas por ser cristão, né, a perseguição que existe hoje, sempre vai existir, porque a palavra de Deus diz sobre isso. Então a gente acaba ficando endurecido nesse sentido, né, não percebendo a dor do outro. E o quão é importante a gente estar sempre tendo essa consciência de estar perto de Deus, de estar buscando a Deus, para que até Ele próprio traga ao nosso coração
as pessoas a quem nós devemos orar, ou às vezes a quem nós devemos telefonar. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que falou assim, pensou naquela pessoa, ligou para alguém e aquela pessoa estava realmente precisando daquela palavra de conforto, daquele só de ouvir a voz, né? Aqui nesse capítulo mesmo ela traz esse exemplo, que ela queria escutar a voz de uma amiga. E é isso, a gente está realmente vivendo num mundo tão acelerado e que esse capítulo está falando, ei, volte a sentir o que Jesus sentia, aquela pessoa tem dor, aquela pessoa está vivendo, Vanessa está vivendo um luto, minha mãe está vivendo um luto, não vou dizer eu não, porque eu confesso para vocês, eu estava pedindo muito para o Senhor ter misericórdia da minha avó, eu estou realmente assim, aliviada de eu não estar escutando a minha avó ali chorando, como ela estava chorando todos esses dias, eu estou muito aliviada, eu estou muito agradecida a Deus por ter escutado e inclinado os ouvidos dele. Sabe, quando eu, domingo passado, pedi, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia da minha avó. Eu não aguento mais ver ela sofrendo nessa cama, sabe? E eu pedi muito para Deus no domingo, minha mãe internou ela na segunda. E a gente já tinha certeza que ela não voltaria para cá, porque era o coração fraco, era água no pulmão, 96 anos. Eu falava, Senhor, só dá descanso para ela. Ninguém merece viver numa cama assim, sabe? E é isso. Voltando. Então, esse capítulo da Andréia, Volte a Sentir, ela dizendo assim, ela querendo chamar a nossa atenção, sabe? Para a gente voltar a recuperar essa sensibilidade. E ela fala, Jesus, ele não é indiferente à nossa dor. Ele está ali do nosso lado e ele veio aqui, ele passou exatamente por tudo que ele passou para justamente a gente saber, ele sabe, porque ele passou por isso também. Ele teve a dor da perda, esse amigo dele, né, Lázaro, ele chorou. A palavra de Deus, e é o versículo menor da Bíblia, diz, Jesus chorou. E ele teve essa compaixão desse amigo. E o mais engraçado, gente, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro depois. Ele sabia como que ia concluir aquilo, que Lázaro, gente, morreu, gente, pelo amor, ele poderia nem ter sentido aquilo, porque ele sabia que Lázaro ia voltar, mas ele se compadeceu do outro, ele chorou também a morte do outro, quando ele viu o sofrimento das irmãs, quando ele viu o sofrimento dos vizinhos de quem estava ali. Então ele sente, ele sofre com a gente, né? E depois a Andréia, ela vai começar a falar como que é o nome dela? Marilanda, gente, é isso mesmo, né? Marilanda, que ela também perdeu uma filha, então ela começou a se compadecer junto com ela, né? A filha da Marilanda, que ela estava querendo encontrar há tanto tempo, que ela ficou procurando num caderninho rabiscado, e ela falou assim, esse telefone deve estar ali em algum lugar, e ela encontrou, e ela ficou muito feliz quando ouviu a voz, né? As coisas simples ela trouxe para a gente. E ela fala exatamente isso, trazendo o exemplo da filha dessa moça, né, que faleceu, que mesmo ela tendo a fé de possivelmente, vou encontrar minha filha um dia, ela traz que mesmo com isso, mesmo que a gente tenha essa fé, a gente tem essa liberdade de também chorar, de sofrer, né, a liberdade da gente estar podendo ter esse luto, de chorar as nossas dores, e que a gente deve levar essas dores para Jesus. Mas o que acontece? Acontece que o mundo tem roubado a nossa capacidade de sentir, como Jesus sente, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ela até fala que a nossa correria faz com que nós criamos ataduras. E aí ela fala de Lázaro de novo, né? Ela fala, vem para fora. E ela meio que compara a gente como se nós fôssemos o Lázaro lá dentro daquela cova e fala, desata essas ataduras, essas coisas duras do seu coração, né? Vem para fora, vem viver, vem sentir como Jesus sente. Ô, Ana, rapidinho, só te interromper, falar uma coisa. Engraçado que quando ela fala sobre isso, às vezes a gente voltando ainda sobre Jesus, né? Sabe?
Jesus sentiu isso, aqui na versão que ela colocou aqui, que ela não diz qual foi a versão de João 11:33, ela fala, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, porque ele ficou compadecido, não é nem por causa do Lázaro, como você disse, Lázaro ia ser ressuscitado, Jesus sabia disso, que ele podia ser ressuscitado, ele tinha poder para isso, ele tem poder para isso. Mas ele estava ali naquele momento vivendo a situação do choro e do luto de alguém. Por isso, Jesus, ele entende o luto e o choro, e às vezes as pessoas falam coisas que não têm nexo, que não fazem sentido quando elas estão de luto, e alguns julgam e falam assim, nossa, tá ficando doida, onde já se viu? É crente há tantos anos e está falando desse jeito. Eu quero dizer que Jesus entende quem sente a dor. Foi por isso que Jesus sentiu isso, sabe? Jesus se fez homem, gente, para sentir todas as emoções que nós sentimos hoje. Para falar assim, minha filha, eu quando estou muito triste, agora eu aprendi a bater no ombro assim, ó. Minha filha, tenha calma, eu sei o que você está passando, eu já senti o que você está sentindo. Então, às vezes, no momento de luto, o Senhor Jesus, ele pode dizer, olha, eu sei o que você está sentindo, tá tudo bem, eu te entendo. E é muito interessante o que ela fala a respeito da amiga, né? Que ela liga, né, para a amiga, ela tenta encontrar, né, o telefone da amiga, tal, e depois a amiga fala, né, que a filha tinha morrido. A filha chama Aurinha, né? Ela fala. E aí ela fala que a filha tinha morrido e ela se compadeceu da dor da amiga e começou a lembrar das coisas, de como a menina era, tudo. Então, é isso, gente. Hoje em dia, as pessoas, essas ataduras que ela fala, são os calos que o mundo e o inimigo está colocando na gente, fazendo a gente virar casca grossa. A gente virou casca grossa, insensível. São as ataduras que estão disfarçadas, né? Na competição no trabalho, disfarçada numa competição com o próprio marido. Sim, e também assim, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo, a pessoa não tem tempo mais nem para chorar. Então, virou cascadura, ficou calejada de um jeito que a pessoa não chora mais, não tem lágrimas. Eu escutei uma vez de uma pessoa que disse assim para mim, olha, eu não consigo chorar porque eu não tenho mais lágrimas para chorar. Eu já chorei tanto na vida. Eu falei, você chorou por causa dos problemas dos outros ou foi por causa do seu? Não, foi por causa dos meus. Eu falei assim, então, e você não consegue chorar a lágrima do outro? O que há com a humanidade? O que está acontecendo com o mundo de hoje? Por que as pessoas não se compadecem mais uma das outras? Cadê o sentimento? Porque chorai com os que choram, está escrito na Bíblia. E a gente não chora mais. A gente não se alegra mais. Muito pelo contrário. Como é que ela conseguiu isso? Nossa! Comprou tal coisa? Como? Ai! Mas como assim? O marido dela fez isso? Meu Deus! Em vez de sentar com a pessoa, né? E ajudar. Quando Jesus chamou Lázaro para fora, ele falou o quê para os discípulos? Tirem as ataduras dele. Lázaro era incapaz de tirar as próprias ataduras. Às vezes, a gente está num momento tão difícil da nossa vida que a gente não tem condição de fazer, de retirar as nossas ataduras ou mesmo de lixar o calo que a vida nos deu, ou que o inimigo colocou sobre a nossa vida, ou mesmo que Deus permitiu que certa coisa tenha acontecido.
E a gente não tem condição de tirar o nosso calo, a gente não tem condição de tirar a nossa atadura da ferida que a gente está. A gente precisa do outro. E aí ele falou, vai lá, tirem as ataduras. Agora, outra lição sobre Lázaro, que ela traz, e eu fiquei pensando muito nessa passagem aí, que ela traz, e eu fiquei pensando, Lázaro, vem para fora. Então, se você resolver, dentro da sua ferida, ficar enclausurada, você não vai conseguir dar acesso às pessoas que estão ao seu redor, que te amam, para te ajudar a tirar as ataduras. E, gente, é muito sério. Você Sem não vai... falar que geralmente a gente tem passado por coisas assim, para justamente lá na frente, aquela outra pessoa que vai estar passando pela mesma coisa, você conseguir ajudar. Exatamente. A gente não passa por algo simplesmente por Tudo passar. tem propósito. Tudo tem propósito. Ela até fala assim que muitas mulheres deixaram de ser sensíveis apenas para sobreviver. Exatamente. Como isso é forte. É o viver no automático, como a gente estava falando no capítulo anterior. Como isso é forte no mundo de hoje. Como isso é pesado. E eu acho que isso tem um pouco de orgulho também, né? De vaidade. Às vezes as pessoas querem colocar uma máscara, né? E parecer perfeito, se escondem atrás dessa máscara e não expõem a sua vulnerabilidade, né? Talvez não sei, talvez traumas do passado, a gente não sabe, né? Mas é algo que também precisa ser liberto nas pessoas, as pessoas precisam ser curadas nesse ponto. Exato. Porque o Senhor nos chama, né, a viver em comunhão, e viver em comunhão não é só estar ali junto, é compartilhar, é chorar junto, né, é orar um pelo outro. Colocar para fora. Tem como ajudar uma pessoa que não se abre, né, uma pessoa que não é transparente ali com os sentimentos, as emoções e os problemas. E as pessoas, que nem a Sarinha está falando aí, é verdade, as pessoas estão usando muitas máscaras, gente. Tem máscaras de todos os tipos. Uma delas são as redes sociais. Então, a pessoa coloca uma máscara, coloca lá, e olha só, minha vida é cor-de-rosa, tá tudo bem. Tá tudo bem. E não tá tudo bem. Você não tá vindo para fora. Exatamente isso, Lu. A gente precisa viver em novidade de vida. A gente não consegue ouvir Deus chamando. Fulana, vem para fora. E para falar para os amigos dessa pessoa, olha, tirem as ataduras dela. Tirem as ataduras dela. E a gente precisa não ter orgulho e deixar que os amigos, irmãos em Cristo, tragam a disponibilidade e a força de tirar uma atadura. Porque não é fácil, não. Se a gente fica nessa atadura, né, vivendo assim, amarrado, a gente não vem para fora para viver o propósito que Deus tem para a gente. Né? Sim, vira amargura, não dá para ficar preso, né? O problema é que muitas vezes a gente só vai observar isso e ouvir Deus na intimidade com Ele. Verdade. Precisamos ter essa consciência de que é na intimidade com Ele que a gente vai escutar Ele. Vai escutar esse vem para fora. Acorda, passou o luto também, né? Até nesse momento que tem gente que tem o luto, que vive anos, que não abre o quarto, que não coloca para fora aquilo que está no quarto, e é complicado, e aquilo vai virando uma doença, e Deus está falando, vem para fora, sai daí, vai viver a sua vida, vem viver o que eu tenho para você. É isso, nessa intimidade que a gente vai conseguir escutar Ele. Então, depois ela vem trazer Gênesis, né, falando que eu inclusive printei essa frase e coloquei lá no grupo, que eu achei linda, que ela escreveu assim, que Deus fala em Gênesis, né, que tudo que ele criou era bom. É fantástico compreender que o mesmo Deus que criou a aurora boreal, cordilheiras, nebulosas e corais, afirma que esculpir a nossa vida e assoprá-la em nossas narinas foi algo muito bom de se fazer.
Achei muito lindo isso. Sim. Deus, ele nos criou para... Quem é Deus? Como que fala? Deus é amor. E é isso que ele nos chama, para refletir esse amor. Esse amor para as pessoas, esse amor para as pessoas que a gente trabalha, com o nosso familiar, com nós mesmos. Né? Às vezes a gente tem esquecido de nós mesmos. E a gente precisa olhar também para dentro da gente. Olhar o que Deus está nos chamando para fora, para viver esse propósito que ele fala. Só que quando a gente está longe dele, a gente acaba perdendo essa intimidade com ele e às vezes a gente acaba, inclusive, perdendo a nossa identidade, o que é muito triste em muitos adolescentes hoje em dia, né? Sim. E ela fala sobre isso, uma frase, ela diz assim, ó, quando aprofundarmos nossa amizade com o Pai, nossos sentimentos irão aflorar e veremos a nós mesmas rompendo arquiteturas negativas. Gente, Sim. que lindo, né? Então, nós precisamos desesperadamente voltar a sentir. Ia falar isso agora. Precisamos desesperadamente voltar a sentir, voltar a agradecer, a contemplar, a amar, a servir, a sentir compaixão da dor pelo outro, a perceber a beleza nas pequenas coisas. E nós só vamos voltar a sentir quando a gente permanecer perto de Deus, praticar a gratidão, amar as pessoas como Jesus nos ama. E nós deveríamos retribuir esse amor dele, voltando a viver, a amar e a sentir. E eu coloquei uma frase final, que é a frase final do capítulo. Quanto mais perto do Senhor estivermos, mais veremos a nossa luz nascer das trevas, como aconteceu no primeiro dia. Gente, que lindo isso, hein? Ela é uma Ela é uma poeta. Gente, ela é uma Deu poetisa. certinho para ela. Deus escolheu certinho. Foi. Muito lindo. É incrível como os capítulos caem com as pessoas exatas aqui nesse grupo, né, gente? É tão engraçado isso, porque quando começou a falar, quando eu li o título que era sobre poesia e voltar a sentir, eu lembrei da Ana. Não, e o mais doido, eu, por causa da minha família aqui, eu falei assim, cara, como que eu vou deixar o povo lá e eu queria estar com eles e não sei o que lá. Eu falei assim, não, eu olhei os capítulos e falei, não vou voltar, porque eu pensei exatamente nisso. Falei, às vezes é o capítulo para eu falar. E tem uma frase lá falando sobre o luto que eu falei, caraca, né? Exatamente. Na Aí eu, mesma como semana. assim? Aí eu vi que os capítulos eram pequenos, eu falei, não, eu vou conseguir. Aí eu... Mas isso é o Espírito testificando, né? E falando com a gente, né? Até isso, gente. Como pode, né? Isso, nossa, esse livro é muito bom, é muito legal. É um convite mesmo a voltar, né? Ao início de tudo, né? E É o que realmente importa. exatamente. Gente, eu não sei se tem muito a ver também, mas quando a Ana estava falando nessa última parte ainda do voltar a sentir, me veio à mente muito a questão do feminismo, né? Que eu acho que o feminismo é colocado, né, nos nossos corações, aí começou mais ou menos ali na década de 90, né, muito forte. Ele convenceu as mulheres de que elas tinham que ser duronas, né? Ele nos Mas convenceu ela fala que isso no capítulo. Ela fala isso no capítulo. que a gente tinha que ser durona, que a gente tem que ser forte, que a gente não pode chorar, não pode sentir, tem que dar conta de tudo, né? E não é isso, né? Não. Não é Até isso. marquei essa parte, Sara, desse feminismo, que ela vai falar assim, as últimas décadas do século XX fizeram nascer uma mulher que luta bravamente, que ampara os outros com seus ganhos e com maestria vai desbravando espaços. Como representante de uma civilização, essa mulher desenvolveu habilidades à custa de extermínios de sua mais doce, da capacidade de abraçar, amar, acalentar e gerar vida, ao olhar direito, de avançar, escolher e ignorar o que estava deixado morrer. Então, ela fala dessa parte, né, dessa mulher, justamente o que você está falando, Sara. Né, que Olha só, a de custa do lado. extermínio do que a gente tem de mais doce. Isso! A gente exterminou.
e ela vem resgatando isso. Esse capítulo, o 8, tanto o 7 quanto o 8, e essa parte também que ela fala do luto, né? É uma coisa que eu tenho ouvido muito falar, que o luto é para ser vivido, né? E é verdade, né? O luto é para ser vivido, e isso não quer dizer que eu sou mais fraca, que eu sou mais forte. A gente só precisa ser vivido e se permitir, né, a viver cada etapa da nossa vida, não ultrapassar, não deixar, e deixar Deus sarar, né? Porque é Ele que faz todo o trabalho. Verdade. Gente, eu acho que o desfecho, né, como a Ana já fez aí, é maravilhoso e é o que deve ser enfatizado. Quão próximo nós estamos de Jesus para ouvir a voz dele, nos chamando a voltar a sentir novamente, a sentir a dor do outro, a ver as coisas que estão no nosso caminho, a sentir a alegria junto com o outro, né? E é isso que o Senhor está chamando a gente. Então, esse capítulo foi tremendo. A semana que vem a gente tem o capítulo 9 e 10, e eu tenho certeza que tá todo mundo com vontade de quero mais. Então, semana que vem a gente vai ter mais.